Olá, seja bem-vindo ao curso Estelar. Sou o professor Jorge Gama e nesse vídeo nós vamos resolver a primeira, segunda e terceira questão de parábola. Lembre que nós estamos na parte de cônica, então você vai pausar o vídeo e tentar resolver a primeira questão, depois a gente volta. Vamos lá? Vamos lá então para a resolução da nossa letra A da primeira questão. Espero que você tenha conseguido. O desenho já foi dado. Da parábola, então eu já sei a posição da concavidade. Eu já sei aqui, né, da reta diretriz, se ela é horizontal ou vertical. Ela é horizontal, isso é muito importante. Tá bom? Professor, se a equação da reta diretriz, ela é horizontal, se liga nessa, tá? A equação da reta diretriz sendo horizontal, muito cuidado. As informações que eu tenho, todos os pontos que eu toco dessa reta diretriz, elas me dão informações de quem, professor? De Y. Não, mas ela não é horizontal, ela não tinha que dar informações de X, não. Reta horizontal, qualquer ponto que você pegar, ela vai te dizer a altura, o patamar que você está. Então, se você tiver em dúvida ainda sobre isso, sobre equação de reta horizontal e equação de reta vertical, volta lá na geometria analítica, na aula de equação de reta. Eu começo falando sobre as horizontais e verticais, antes de falar da equação da reta inclinada, tá? Professor, então nós temos então uma informação aqui que y é igual a 1. Y igual a 1 é um ponto, professor? Não. Para ter um ponto eu tenho que ter duas informações, o x e o y. Aqui ele está dando só uma. Então eu tenho infinitos pontos que tem essa informação y igual a 1. Tudo bem? O que mais, professor, que eu tenho? Tenho que lembrar da forma que eu dei lá na fundamentação teórica, da equação reduzida, que é do tipo, eu vou ter um binômio, que é o quadrado. Esse binômio, não esquece que é sempre x menos x do vértice, ou y menos y do vértice, igual ao dobro do parâmetro. Aqui eu tenho dois sinais, mais ou menos. E aqui outro binômio. Se aqui for x menos x do vértice, aqui vai ser y menos y do vértice. Se aqui for o y menos y do vértice, aqui vai ser x menos x do vértice. Tudo bem? E esse sinal, professor? Que é muito importante, que você já tenha informações sobre a função do segundo grau. Lembrar que na função do segundo grau, na forma polinomial da nossa função do segundo grau, quem estava ao quadrado lá não era o y, era o x. Isso é importante, porque se você lembrar que na função quadrática, ou a parábola estava voltada para cima, com a concavidade para cima, ou para baixo, lá você vai lembrar que quem está elevado ao quadrado é o x. Isso é importante, que você já vai saber que é x menos x do vértice. Caso aconteça de a parábola ficar para a esquerda ou para a direita, você já sabe que não pode ser x ao quadrado, então vai ser y. Bem? Que informações a mais eu posso tirar daqui, professor? Lembrando que aqui eu tenho que ter informação do vértice, as coordenadas do vértice. A ideia é essa, tá? Você sempre conhecer as coordenadas do vértice e o parâmetro. Se você souber que são as coordenadas do vértice e o parâmetro, acabou. Eu já encontro nossa equação. Lá. Concavidade voltada para cima, eu sei que é o que? Positivo. Sim, professor, mas aí eu tenho a parábola desenhada. Se eu não tivesse essa parábola, eu não saberia qual é a concavidade, se é para cima, se é para baixo, para frente, para trás. Tem uma dica. Você vai olhar a equação da reta diretriz e você vai fazer uma operação dessa informação com uma das informações do foco. Qual informação, professor? É fácil. Eu só posso subtrair y com y ou x com x. Aqui a informação que nós temos é de quem? De y. Opa, eu vou trabalhar com o y do foco. O que eu não vou trabalhar, eu vou repetir no vértice. Eu só posso subtrair y com y, então x, repete. Há uma outra forma de você, né, determinar quem fica ao quadrado. Além de olhar a posição da equação da diretriz, a posição da reta diretriz, quando ela for horizontal, é só lembrar quem é horizontal, ó, é o x, então aqui fica x menos x do vértice. Uma outra forma, professor, eu tenho a equação da reta diretriz, eu vou fazer uma operação com foco. Qual informação do foco é que eu vou usar? O y ou o x, professor? Eu não posso operar com x. Se aqui é y, tem que operar com y, então o x repete. Há uma outra forma de saber. Quem repete do foco, lá no vértice, é que fica ao quadrado. Tá, dica importante. Continuando então. Como é que eu encontro, professor, o nosso parâmetro? Sempre esta ordem. Y do foco menos y da reta diretriz. Que é o y igual a 1. Esta ordem é importante por quê?
Porque com esta ordem eu vou saber se aqui fica positivo ou negativo. Lembrando que parâmetro é essa distância, não existe distância negativa. Então, se aqui for menor do que a informação da reta diretriz, vai dar negativo. Mas o parâmetro é positivo. Mas por que essa ordem, então, professor? E por que esse negativo? Para você já saber se você vai usar aqui negativo ou positivo. Se der negativo lá, na diferença, você bota negativo aqui. Se der positivo lá na diferença, você bota positivo aqui. Situações, né, quando você não tem a figura, você não tem a parábola desenhada. Bom? Finalizando, eu tenho duas operações para fazer entre uma informação aqui do foco com a informação da reta diretriz. Quais as operações? Diferença e média. A média para que é, professor? Para descobrir qual é a informação do vértice que está faltando. Por que média? Porque essa informação está à mesma distância do foco e da reta diretriz. Então ele está bom em um ponto médio. Uma média aritmética. Então tem duas operações. Subtração. Y do foco, 3. Y da reta diretriz, 1. Então o parâmetro vale 2. Como deu positivo, já sei que eu vou usar positivo lá. Continua, vou tirar a média agora. Y do foco mais o Y da diretriz sobre quem usou? Sobre 2. Se ele não te der o desenho, por sua parábola, mas ele vai te dar as coordenadas do foco e a equação da diretriz. E a equação da diretriz, eu vou fazer o quê? Uma operação, duas operações com foco. Diferença e média. Diferença e média. Diferença para encontrar o parâmetro. Média para encontrar a informação do vértice que está faltando. A média de 1 e 3 dá 2. Observa aqui o mesmo Y do foco e o Y da reta diretriz, eles têm duas operações. Diferença e média. Pronto, eu já sei quem é. Isso estava na cara, né? O número que está à mesma distância do 3 e do 1. Vai por mim. Eu estou dando essas informações porque vai ter hora que não vai estar tão simples de fazer de cabeça, tá? Você não vai ter o desenho, vocês vão ter só essas informações da reta diretriz do foco e vamos já né, fazer uma questão desse estilo. Continuando. Já sei, professor, que quem está aqui é o x. Quem está aqui elevado a 1 é o y. Fica então x menos. Quem é x do vértice? 3. Parâmetro. Mesmo que aqui desse negativo, aqui eu ia botar positivo, porque aqui já ia ficar definido o sinal. Ou então você pensa sempre no 2 e bota o sinal do parâmetro que você encontrar. Também ajuda. Não tem problema. Vamos lá? Parâmetro 2. Só quero que você não esqueça que se essa diferença é negativa, aqui obrigatoriamente tem que dar negativo o resultado. Y menos. Quem é y do vértice? 2. Então ficou x menos 3 ao quadrado igual a 4y menos 2. Acabamos de encontrar a nossa equação reduzida dessa parábola. Vamos então para a resolução da letra B, só que com menos informações, tá? Não vou dar tanta informação porque você tem a fundamentação teórica. Volta lá, estuda, assiste novamente, para você voltar para a resolução sem nenhuma dúvida. Vamos lá. Prontinho, vamos lá? Letra B, já temos todas as informações, então nós vamos pegar aqui, professor. Com cavidade voltada para baixo, quando eu estou com a parábola já desenhada, fica mais fácil de saber quem está ao quadrado ou quem está elevado a 1. Vamos lá, professor, nossa forma. Quem está ao quadrado é o x, que só dá para concluir isso se você já tem conhecimento prévio de função quadrática, que a função quadrática com cavidade era para baixo ou para cima, e lá era a de x ao quadrado, era x que é elevado ao quadrado. Usa essa informação para você saber quem está elevado ao quadrado na nossa equação reduzida da parábola. Igual 2p, já sei que dá para concluir quem é negativo, que se é negativo ou positivo ali no 2, porque a concavidade está para baixo, então é negativo. Y menos y do vértice, porque você já usou o x menos x do vértice. X menos, quem é x do vértice, professor? Ao quadrado, igual. Menos 2 vezes o parâmetro. O parâmetro é a distância da reta diretriz até o foco. Mas essa distância eu posso pegar por uma diferença, né? Que diferença, professor? Um desses dois aqui vai fazer uma operação com a reta diretriz. Como lá é y, aqui eu tenho que pegar o y. E você vai pegar que diferença, professor? Sempre nesta ordem.
Foco primeiro, menos diretriz. Foco, y do foco, 0. Diretriz, 4. Menos 4. Essa diferença é para quê, professor? Para duas coisas. Uma para você saber que o parâmetro vale 4. E outra para você saber que o sinal que vai ser usado aqui vai ser menos. Mas eu já sabia, professor, a concavidade está para baixo. Caso não venha desenhada a parábola, essa ordem de subtração já te diz o sinal. Que é y do vértice, professor? 2. Então ficou x menos 1 ao quadrado, menos 8, y menos 2. Está feita a nossa equação da letra B. Para a letra C, então, vamos lá. A letra C, ele mostra a concavidade para a direita. Lembrando, né, que se eu lembrar da função quadrática, eu vou saber que lá é x ao quadrado, então aqui não pode ser x ao quadrado, porque lá x ao quadrado é a concavidade para cima ou para baixo. Então aqui, professor, já sei que a ao quadrado fica y menos y do vértice. Sinal da concavidade aqui, professor, eu vou ter positivo. Mas caso não tivesse o desenho, é só lembrar daquela ordem de subtração. Primeiro foco, depois reta diretriz. Prontinho? Coordenadas do vértice? Não tem. Mas também, se não tivesse o desenho, não tem problema. Basta pegar... Observa que a reta diretriz é x, então eu vou operar com quem? Com o x do foco, não é com y. Tiro a média, e a média de 2 e 4 é 3. X do vértice, x do foco, x da reta diretriz, sobre 2. 4 mais 2 sobre 2. Dá 6 sobre 2, que é 3. Já sabemos então quem é o nosso x do vértice. Quem é o y do vértice? Ele vai repetir. E lembra que vai repetir aqui fica ao quadrado? Eu não tenho como operar com y, porque a equação aqui da reta diretriz é x. Parâmetro. Lembrando que se você pegar esta ordem, né, de subtração, x do foco menos x da reta diretriz, já vai te dizer o sinal do parâmetro também, tá? 2. X menos, quem é x do vértice, professor? X do vértice vale 3. Y menos 4 igual a 4, x menos 3. Vamos agora para a resolução da segunda questão. Vamos lá? Espero que você tenha conseguido resolver nossa segunda questão. Nossa segunda questão, ele quer a equação de uma parábola, em que a informação que ele dá para a gente é que a equação da reta diretriz é x igual a menos 2 e que as coordenadas do foco 6 e 0. Observa que isso aqui, essa informação do foco, realmente é um ponto, porque eu tenho duas informações. A informação de x e a informação de y, né? Da abscissa e da ordenada. Mas aqui na reta diretriz, nós temos só uma informação só de x. E quando eu tenho só uma informação, isso não caracteriza um ponto, e sim uma reta. Volta lá na aula de geometria analítica, na parte de equação de reta, que eu inicio com a equação de reta horizontal e reta vertical. Voltando para a nossa dica lá da fundamentação teórica, se eu tiver o foco e a equação da reta diretriz, para eu encontrar a equação, né, da parábola, é bem simples. Qual é a dica, professor? A reta diretriz é uma reta, professor, vertical. É informação de x. Então, essa informação vai fazer uma operação com uma das informações do foco. Qual? X. Eu só posso subtrair e operar x com x, y com y. Então, se aqui a reta diretriz fosse y, eu ia operar com y. Quais operações eu vou fazer, professor, entre o x da reta diretriz e o x do foco? Foco, tá aqui o nosso x do foco e y do foco. E a operação que eu vou fazer desse x, que é da reta diretriz, com esse x do foco, é uma diferença. Claro que essa diferença existe uma ordem, é ordenada, tá? Na nossa dica. E o outro que eu não posso operar, professor, nós vamos ter, claro, além da diferença, né, da variação, nós vamos pegar também a média. Eu preciso encontrar coordenadas de quem? Do vértice.
E quais são as coordenadas do vértice? O processo é bem simples, tá? Como a equação da reta diretriz, a informação é de x, eu não vou operar com y. Eu não posso fazer uma operação x com y. Então, professor, se eu não posso operar y com x, eu faço o que com y? Repete. Então, o y, que é do foco, ele vai repetir no vértice. Essa dica é muito importante. E qual é a outra informação do vértice, professor? É o x do vértice, que eu vou encontrar como? Pela média entre quem? O x do foco e o x da reta diretriz. Então, aqui é uma média. X do foco, 6. X da reta diretriz, menos 2. Tudo isso sobre 2. Olha o processo como é. Olhei que na reta diretriz é x. Não vou operar com y do foco, não. Então, o y do foco vai repetir. Agora eu vou atrás do x do vértice. Mas quantos x eu tenho? 2. Eu tenho que tirar a média, porque o ponto, né, o vértice, ele está exatamente no ponto médio entre o foco e a reta diretriz. A média vai ser quanto, professor? 6 menos 2 sobre 2. Vale 2. Encontramos as coordenadas do vértice. Está faltando só mais uma informação, que é o parâmetro. Como eu encontro o parâmetro, professor? Lembrando que o parâmetro ele é positivo. A nossa dica é que ele pode aparecer positivo ou negativo para eu saber qual sinal que nós vamos usar na equação reduzida, só para isso. Mas parâmetro é uma distância. Vamos lá, então? Vou sempre subtrair em que ordem, professor? Se eu tenho uma outra operação para fazer, lembra que são duas operações, uma diferença e uma média. Diferença ordenada, tem uma ordem de subtração. Então fica sempre nesta ordem. Primeiro a informação do foco, depois subtraio com a informação da reta diretriz. Então fica com x do foco 6, x da reta diretriz menos 2. Então eu ficaria com 6 menos com menos, mais, parâmetro deu 8. Professor, deu positivo. Então eu já chego à conclusão que na nossa equação reduzida, que tem esta forma, qual forma, professor? Eu tenho um binômio ao quadrado e um binômio elevado a 1. Esses binômios vão ficar quem? O x menos x do vértice e o y menos o y do vértice. Professor, nesse caso aqui, quem que fica primeiro? Olha a dica lá no vídeo, tá? De fundamentação teórica. Aquele que não sofreu operação. Ou seja, se a equação da reta diretriz é x, o que fica aqui ao quadrado é o y, tá? O y, professor, por quê? Porque foi aquele que você repetiu, que você conservou para o vértice. É esse que eu vou levar ao quadrado. Observe que tem uma diferença aí da resolução da segunda com a primeira, em que a primeira eu não estava preocupado com isso, porque eu já olhava a posição da parábola. Quando a parábola já está desenhada, fica mais fácil de saber se vai ser positivo ou negativo. Bom, e já dá para saber também quem fica ao quadrado, quando você já tem o desenho. Mas vamos lá. Qual é a dica, professor? Olhou a equação da reta diretriz, você já sabe com quem que você vai fazer a operação do foco. Então o outro não vai sofrer operação alguma? Não, então ele vai repetir no vértice. E além dele repetir no vértice, ele ainda vai indicar quem vai ficar ao quadrado. Y. Então fica y menos y do vértice. E então aqui vai ficar x menos x do vértice. Vamos substituir? Aqui está faltando um p, tá? É mais ou menos o dobro do parâmetro. Continuando. Y menos y do vértice, que é 0. Fica mais 2p ou menos 2p, professor? Mais. Onde é que eu encontro essa informação? Nesta ordem de subtração. Primeiro a informação do foco, depois subtrai com a reta diretriz. Ficou positivo. Parâmetro é 8. Multiplicado com x menos, quem é x do vértice, professor? 2. Encontrado pela média. Então, nossa equação ficou y menos 0 da y ao quadrado igual a 16 multiplicado com x menos 2. Está resolvida a nossa segunda questão. Espero que você tenha entendido a resolução da segunda. Vamos então para a resolução da terceira. Pausa o vídeo e tenta resolver. Vamos lá? Resolução da terceira questão. Nós temos uma parábola. E a informação que ele diz é que todo raio refletido na parábola, se esse raio incidente for paralelo ao eixo da parábola,
ele vai bater na parábola e refletir passando no foco. Isso quer dizer o que, professor? Que se eu tivesse aqui um espelho parabólico, tá? Um espelho na forma de parábola, na forma de paraboloide na realidade, tá? Parábola é só uma seção disso. Então nós teríamos aqui um raio chegando, refletindo nesse espelho e passando no foco. Claro, se esse raio for paralelo ao eixo da parábola. Professor, o que ele quer na questão? Ele já deu a equação da parábola? Já. Então qualquer ponto que ele pedir da parábola eu posso encontrar através dessa equação, que é a equação da parábola que define todos os pontos dela. E uma das informações que ele dá aqui é que esse raio incidente, ele tem a mesma direção aqui dessa linha que passa pelo 1. Em outras palavras, esse ponto que está aqui sobre a parábola, ele tem um x igual a 1. Só que eu não sei quem é o y desse ponto. E no foco, professor? O foco está em cima do eixo y. E como ele está em cima do eixo y, o x é 0. Mas eu não sei quem é o y do foco. Não. Como é que eu faço, professor, para encontrar o y desse ponto, que eu já sei o x? E como é que eu faço para encontrar, professor, a nossa informação aqui do y do foco? Eu não sei, professor, que altura é essa. Ora, o y do A que está faltando, como ele está em cima da parábola, esse ponto A, eu vou usar a equação. Vamos lá? Substituindo o ponto A na equação, nós temos 1 ao quadrado igual a 4 vezes y do A. O x eu sei quem é, sei, do ponto A é 1, mas o y não sei. Substituindo o x igual a 1, vou descobrir quem é o y de A. 1 ao quadrado é 1. Passo 4 dividindo. Y de A é 1/4. Então eu já sei quais são as coordenadas do ponto A. 1 e 1/4. Foco. Refletiu, passou no foco. Como é que eu encontro as coordenadas do foco? É fácil. Aqui nós temos o vértice. Qual é a distância, professor, do vértice até o foco? É o parâmetro? Não, é a metade do parâmetro. O parâmetro é a distância do foco até a reta diretriz. E como o vértice está bem no meio, é bem no ponto médio, então nossa distância entre o vértice e o foco é a metade do parâmetro. E onde é que está o parâmetro, professor? A gente encontra na equação. Lembrando que a equação x ao quadrado igual a 4y é, na realidade, a equação reduzida que pega o vértice de coordenadas 0 e 0, que é x menos 0 ao quadrado igual a 2p multiplicado com y menos y do vértice. Quem está no lugar do 2p? 4. Logo, p será igual a 4 sobre 2, que é 2. Esse é o p, que é a distância do foco até a reta diretriz, que fica mais aqui embaixo. Claro que o vértice está bem no ponto médio entre as duas informações. Então, esse é o parâmetro, tá? Então, isso é a metade do parâmetro. E metade de 2, o parâmetro é 2, essa distância vale 1. Logo, o y do foco vale 1, que é essa altura. Já tem as duas informações, são os dois pontos dessa reta refletida. Então, na verdade é um segmento de reta, né? Mas aí ele quer a equação da reta suporte. Reta suporte é a reta que passa sobre esse segmento. E para encontrar a equação da reta eu preciso de quantos pontos, professor? No mínimo de 2. 2 pontos definem uma reta. Vamos então para a equação que ele está querendo. Já encontrei os pontos, né? Que é 0 e 1, e 1 e 1/4. Vamos lá. Prontinho, ele quer a equação dessa reta, né, do raio refletido, da reta suporte dele. E nós sabemos que aqui é 1, que é o coeficiente linear. E o coeficiente angular, basta pegar a nossa famosa tangente, tá? Lembrando que é decrescente. Então eu vou adotar um sinal negativo para essa tangente. Professor, quanto é que vale essa altura aqui? Essa altura é o y, que é 1/4. Quanto é que vale, então, x, professor? Então, nós temos um triângulo, que eu vou pegar delta y sobre delta x. Isso é o nosso coeficiente angular. Vamos lá, então.
Variação de y, eu estou indo daqui para lá, é decrescente, então é final menos inicial. Então vai ser 1/4 menos 1. Sobre variação de x, final, que é 1, menos inicial. Ficando então 1/4 menos 1 sobre 1 menos 0. 1/4 menos 1, 4 vezes 1 dá 4, e 1 menos 4, menos 3. Sobre 4, tudo isso dividido por 1. Menos 3/4 é o coeficiente angular. Nós já temos o coeficiente linear, que é o ponto que a reta toca no eixo y, e o coeficiente angular. Volta na fundamentação teórica, tá? De equação da reta, equação inclinada, ou na parte de função do primeiro grau, que a explicação é a mesma. E por que deu negativo, professor? Porque é decrescente. Então, nossa equação reduzida ficaria y igual ao coeficiente angular vezes x mais o linear. Então, ficaria menos 3/4 de x mais 1. Posso tirar o mínimo disso aí, professor? Posso? Então, vamos lá. Ficou o mínimo 4. 4 por 1, que está embaixo do y, vale 1. 4 por 1, 4 vezes y, 4y. 4 por 4 dá 1, vezes menos 3, menos 3. 4 por 1 dá 4 vezes 1, 4. Corta e joga todo mundo para o primeiro membro, ficando 3x mais 4y menos 4 igual a 0. Equação da reta suporte desse raio que foi refletido. Espero que você tenha entendido. Até o próximo vídeo.